Liturgia do dia 21 de junho de 2023. Quarta-feira da 11ª semana do Tempo Comum. Memória de São Luís Gonzaga, religioso. Primeira leitura. Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, quem semeia pouco, colherá também pouco, e quem semeia com largueza, colherá também com largueza. Dê cada um, conforme tiver decidido em seu coração, sem pesar nem constrangimento, pois Deus ama quem dá com alegria. Deus é poderoso para vos cumular de toda sorte de graças, para que em tudo tenhais sempre o necessário e ainda tenhais de sobra para toda a obra boa. Como está escrito: distribuiu generosamente, deu aos pobres. A sua justiça permanece para sempre. Aquele que dá a semente ao semeador e lhe dará o pão como alimento, ele mesmo multiplicará as vossas sementes e aumentará os frutos da vossa justiça. Assim, ficareis enriquecidos em tudo e podereis praticar toda espécie de liberalidade, que através de nós resultará em ação de graças a Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial é o de número 111. Feliz aquele que respeita o Senhor. Feliz o homem que respeita o Senhor e que ama com carinho a sua lei. Sua descendência será forte sobre a terra, abençoada a geração dos homens retos. Feliz aquele que respeita o Senhor. Haverá glória e riqueza em sua casa, e permanece para sempre o bem que fez. Ele é correto, generoso e compassivo, como luz brilha nas trevas para os justos. Feliz aquele que respeita o Senhor. Ele reparte com os pobres os seus bens, permanece para sempre o bem que fez, e crescerão a sua glória e seu poder. Feliz aquele que respeita o Senhor. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e o teu Pai que vê o que está oculto te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto. E o teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto. E o teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Paulo continua a apontar razões
para que os coríntios sejam generosos na coleta a favor da Igreja de Jerusalém. Essa coleta deve ser realizada de modo humano, isto é, livremente, apesar da obrigação decorrente da profissão da comum fé cristã. Para o apóstolo, o serviço da coleta não deve apenas prover as necessidades dos santos, mas tornar-se abundante fonte de muitas ações de graças a Deus. É que a coleta, que em si mesma já é liturgia, havia de ser entregue durante uma celebração litúrgica, multiplicando as Eucaristias, isto é, as ações de graças a Deus. Mas Paulo também insiste em argumentações do tipo psicológico e antropológico para motivar a solidariedade entre comunidades unidas pela mesma fé, mas com acentuadas diferenças étnicas, como eram a de Jerusalém e a de Corinto. Também argumentos humanos ajudam a levar adiante empresas como a solidariedade em circunstâncias desfavoráveis, mas as coordenadas teológicas permanecem prioritárias. Por exemplo, a identidade de Deus, que ama e dá com alegria, e a nossa convicção de que pensar e atuar com misericórdia é dom de Deus, que tem poder de nos cumular de toda a espécie de graça. Com respeito ao Evangelho, em Mateus 4, encontramos o princípio da interiorização, no segredo. Agora Jesus aponta outro importante princípio, o de superar a justiça dos doutores da lei e dos fariseus. E seguem-se as aplicações práticas no que se refere à esmola, à oração, ao jejum, que resumem as práticas religiosas tradicionais. Jesus não censura essas práticas, mas a forma e o objetivo com que eram realizadas, particularmente pelos fariseus. O discípulo de Cristo comporta-se de modo diferente dos fariseus, os hipócritas. Ainda que não mantenha as suas boas obras no segredo, só o faz para que a soberania divina seja reconhecida. Segundo o princípio da retribuição, quem faz boas obras para ser estimado e louvado pelos outros, ser visto, já recebe a sua recompensa. Quem as faz por Deus, obtém dele a retribuição. O valor da esmola pode ser posto em causa pela ostentação com que é feita. O mesmo se diga da oração, muitas vezes exibida nos cantos das ruas. Quanto ao jejum, Cristo partilha a posição dos profetas. O verdadeiro jejum implica a conversão a Deus e deve ser feito com alegria, como indicam os sinais festivos indicados no Evangelho: perfumar a cabeça, lavar o rosto. E como a conversão é um assunto pessoal entre Deus e o pecador, deve manter-se secreta entre ambos, e Deus não deixará de retribuir o que bem conhece. Deus ama quem dá com alegria, afirma Paulo. Com estas palavras, o apóstolo procura estimular a generosidade dos coríntios para com a Igreja de Jerusalém. Deus é o primeiro dador. Ele mesmo está na alegria, é alegre. Por isso tem particular predileção e aprova o alegre doador. Esta formulação do texto original aumenta a qualidade da pessoa. Deus ama não só aquele que faz dons com alegria, mas ama sobretudo o dador alegre, isto é, aquele que é alegre e faz dons simultaneamente como unitária personalidade. Este passar do fazer dons com alegria, episódios de bondade, ao ser feliz dador, continuidade, é outro máximo a que somos chamados como filhos de Deus. Jesus quer que entremos em comunhão com o Pai, dador de todos os bens. Deu-se a nós na Eucaristia, para que em comunhão com Ele entremos em comunhão com o Pai. A reta intenção ou sinceridade no amor, que nos leva a fazer o bem sem esperar recompensa, é condição para entrarmos em comunhão com Ele e com o Pai. Havemos de procurar a comunhão com Deus, e nada mais.
Havemos de fazer o bem porque Deus ama o bem e porque fazendo o bem estamos em comunhão com Ele, que vale a recompensa terrena diante da alegria de estar em comunhão com Deus. Jesus alerta-nos para tudo isto com imagens exageradas que tocam a nossa fantasia e ficam impressas na memória. Quando deres esmola, não permitas que toquem trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem louvados pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam a sua recompensa. Quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua direita, a fim de que a tua esmola permaneça em segredo, e teu Pai, que vê o oculto, há de premiar-te. Trata-se de um estímulo muito vivo usado por Jesus para nos dizer que quando fazemos o bem, quase nós mesmos o devemos ignorar, para não sermos tomados pela vanglória. O mesmo sucede com a concreta descrição dos que rezam de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas, para serem vistos pelos homens. Já receberam a sua recompensa. O cuidado com que Jesus ministrava os seus ensinamentos ensina-nos também a nós a cuidar da forma do que fazemos por Deus, pelo Evangelho, mas também pelos mais carenciados. A esmola que lhes damos não é apenas a esmola em sentido literal, mas também a misericórdia, a compaixão, a solidariedade que comunica o amor de Deus, que tem o seu supremo ícone no coração transpassado de Cristo. Hoje a Igreja faz memória a São Luís Gonzaga religioso. Nasceu em 1568, perto de Mantua, na Lombardia, Itália. Filho dos príncipes de Castiglione. Sua mãe educou-o cristamente e desde cedo manifestou grande desejo de abraçar a vida religiosa. Renunciando ao principado em favor de seu irmão, ingressou na Companhia de Jesus em Roma. Durante os estudos de teologia, ocupando-se com o serviço dos doentes nos hospitais, contraiu uma doença que o levou à morte em 1591. Ilustríssima Senhora, peço que recebas a graça do Espírito Santo e a sua perpétua consolação. Quando recebi tua carta, ainda me encontrava nesta região dos mortos, mas agora espero ir em breve louvar a Deus para sempre na terra dos vivos. Pensava mesmo que a esta hora já teria dado esse passo. Se é caridade, como diz São Paulo, chorar com os que choram e alegrar-se com os que se alegram, é preciso, Mãe Ilustríssima, que te alegres profundamente, porque por teus méritos Deus me chama à verdadeira felicidade e me dá a certeza de jamais me afastar do seu temor. Na verdade, Ilustríssima Senhora, confesso-te que me perco e arrebato quando considero na sua profundeza a bondade divina. Ela é semelhante a um mar sem fundo nem limites, que me chama ao descanso eterno por um tão breve e pequeno trabalho, que me convida e me chama ao céu para aí me dar aquele bem supremo que tão negligentemente procurei, e me promete o fruto daquelas lágrimas que tão parcamente derramei. Da carta escrita por São Luís Gonzaga à sua mãe. Vamos pedir a Deus que nos auxilie no dia de hoje para que possamos permanecer na sua santa vontade. Pedimos também a intercessão da Virgem Maria, de São Luís Gonzaga e todos os anjos e santos de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração. Ó Deus, fonte dos dons celestes, reunistes no jovem Luís Gonzaga a prática da penitência e a admirável pureza de vida. Concedei-nos por seus méritos e preces imitá-lo na penitência, se não o seguimos na inocência.
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado dia. Fiquem na santa paz de Jesus. Se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem essa mensagem com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.